Olá, quinto ano, a Prof. Suzy aqui para ajudar vocês agora a estudar matemática na apostila 6, página 353 até a 357, onde a gente vai encontrar algumas situações problemas. Então, a Prof vai ler, vai ajudar vocês a interpretar e depois vocês vão resolver, tá ok? Vamos lá. Número 1, primeira situação problema. O esquema a seguir indica como Nestor dividiu a área de seu sítio para plantações, criações e instalações. Então, veja como ele dividiu o sítio dele. Na parte verde foi destinada ao pomar, que corresponde a 1/6 do sítio. A parte laranja é o pasto de vacas, que corresponde a 1/3 do sítio. Na parte amarela, corresponde a milho, plantação de milho, que tem a fração 5/12. E na parte branca, ele reservou para construções de casa, depósito e o curral, tá? Ele ainda vai construir e não tem uma fração representando aí esta área. Muito bem. De acordo com isso, vamos calcular aqui. De acordo com a divisão feita, responda ao que se pede. Letra A. Calcule a fração de todo o sítio que deve ser destinada a plantações e criações. Então, o que eu tenho aí de plantações e de criações? O pomar, o pasto de vacas e o plantio de milho, certo? E que frações que eu tenho lá? 1/3, 1/6 e 5/12. E ele quer saber quanto que tem aqui no total. Que conta que eu tenho que fazer quando é total, né? Todo mundo sabe isso, né, gente? E outra coisa que eu tenho aqui, denominadores diferentes. Eu não posso operar, né, com denominadores diferentes. O que eu tenho que fazer a partir daí? O MMC. Achando o MMC, aí sim eu consigo operar essas três frações aqui. Acho o denominador comum, divido, multiplico. Acho o denominador comum, divido, multiplico. Acho o denominador comum, divido, multiplico. Pronto, eu já tenho numeradores aqui equivalentes, né? Frações equivalentes com o mesmo denominador. Basta eu operar e achar o resultado aqui desta parte aí do sítio, do total desta parte do sítio. E vou sempre me lembrar desta última fração, porque eu vou precisar no próximo exercício, certo, gente? Vamos para a próxima página. Letra B. Calcule a fração do sítio que deve ser destinada a construções. Então, eu já achei lá as partes já que já estão destinadas lá do pomar e da criação de animais, certo, gente? E agora, ele quer saber a parte das construções que não tinha nenhuma fração. Ele quer saber a diferença, então, não é, gente? Diferença do quê? Do todo. O que é todo quando a gente fala do todo, do sítio inteiro? Que número que representa isso? Número 1. 1 inteiro. Do quê? Do que eu achei aqui, eu vou fazer a diferença. Eu achei uma fração, não achei? Certo? Eu posso operar com um aqui sozinho? Não, eu tenho que pôr um denominador para ele. Como que a gente aprendeu nas outras aulas, quando eu tenho um número inteiro aí, o que eu tenho que pôr de denominador? O número 1. Agora sim eu posso operar. Coloco aqui o sinal de diferença, qual que é o sinal de diferença, e vou calcular aqui todo o meu resto. Denominadores diferentes, eu tenho que achar o MMC, fazer todo aquele processo, divide, multiplica, divide, multiplica e achar assim o valor final da diferença, ok? É isso daí que vocês têm que fazer. Exercício 2. Amanda é professora de arte e pretende montar algumas aulas extras sobre 3 temas: desenho, pintura e escultura. Ela pediu aos alunos de uma turma de 5º ano que desenvolvesse uma pesquisa com outros alunos do colégio sobre a preferência por tipos de curso. O grupo de alunos responsável por fazer um relatório indicou o resultado da pesquisa, usando frações da seguinte forma. Então, desenho foi escolhido 19/30. Pintura foi escolhido 4/15. Em escultura não colocaram nada, deixaram em branco.
Repare que o resultado referente às aulas de escultura está em branco, pois o grupo se esqueceu de anotar. Sabe-se que todos os entrevistados escolheram apenas um curso. De acordo com essas informações, responda ao que se pede. Que fração dos entrevistados escolheu o curso de desenho e de pintura? Então, ele quer saber o total de desenho e de pintura. O autor quer saber, tá? Quanto que eu tenho de desenho? 19/30. Quanto que eu tenho aí de pintura? 4/15. E eu vou fazer o total. Coloco o sinal aqui. Lembre-se que eu tenho denominadores diferentes, então, para operar com denominadores diferentes, eu tenho que fazer o MMC, colocar aqui do lado e fazer o processo de divide e multiplica. Operar e achar o resultado final, certo? Fácil, né, gente? Vamos para a letra B. Calcule a fração dos entrevistados que escolheu o curso de escultura e complete no relatório anterior essa fração escrita de forma reduzida. Então, eu achei aqui o curso de desenho e de pintura, o total, não achei? Deste total, eu tenho que fazer a diferença do todo, de todos os entrevistados, do meu inteiro, para saber quanto que foi escultura, certo? Então, o que é o meu inteiro de todos os entrevistados? Corresponde ao número 1. Eu pego a fração que deu aqui e vou fazer a diferença para saber quem foi o total de esculturas, certo? Que escolheu escultura. Lembrando que o número sozinho não pode operar, eu tenho que pôr o número 1 aqui embaixo e fazer todo aquele processo de MMC, divide e multiplica. Só que aí no final, quando eu chegar aqui no final, né? Vou fazer todo o meu processo aqui e aqui no final, nesse resultado, eu ainda vou ter que fazer a fração de forma reduzida. Eu vou transformar essa fração numa fração irredutível para completar lá a minha tabela, simplificando. Como que simplifica? Dividindo o numerador e o denominador por um mesmo número, até não dar mais para dividir, até deixar irredutível, ok? Também é fácil, nós já aprendemos tudo isso. No exercício 3, está escrito assim: um cozinheiro fez algumas receitas de torta ao longo do dia. Pela manhã, ele usou 2 inteiros e 2 quintos de farinha de trigo, enquanto no período da tarde ele usou 3 inteiros e meio de farinha também. Ele escreva em forma de número misto a quantidade total em quilogramas que ele usou nas receitas desse dia, nos períodos da manhã e da tarde. Novamente, o autor está querendo saber o total. Total, o que corresponde a total. Só que aí eu tenho novamente 2 números mistos, que são 2 inteiros e 2 quintos. E eu tenho aí 3 inteiros e 1 meio. Antes de eu fazer o total, né, colocar o sinalzinho aqui e operar, eu tenho que transformar esses números mistos numa fração imprópria, onde o numerador é maior do que o denominador. Como que se faz isso, gente? Vamos lá. Vou relembrar aqui como que se faz esse cálculo, porque nós também já aprendemos. Tudo isso é revisão. O denominador das duas frações vão continuar o mesmo, 5 e 2. E eu vou transformar aqui esses números mistos numa fração imprópria. Como? Vezes e mais. 5 vezes 2 vai dar 10. 10 mais 2 vai dar 12. 5 vezes 2, 10. 10 mais 2, 12. Pronto, achei a minha primeira fração imprópria. Agora eu vou para a segunda fração imprópria. 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. 7 meios. Achei a minha segunda fração imprópria. E agora, o que eu tenho que fazer? Pôr o sinalzinho aqui, que corresponde a total, e operar. Lembrando que quando eu tenho que operar com denominadores diferentes, eu tenho que fazer o MMC,
Dividir e multiplicar, para no final eu achar o meu total. Lembrando que quando eu achar o meu total, aqui no final, eu vou ter uma fração imprópria, numerador maior e denominador menor. E aí eu vou transformar novamente em números mistos. Como? Dividindo o numerador pelo denominador. E eu vou achar um número misto aí final. Tá ok? Muito fácil também, né, gente? No probleminha 4 diz o seguinte: Pedro tem uma horta onde produz pés de alface, plantados em canteiros. No primeiro dia de colheita, conseguiu colher 1/3 do total dos canteiros, enquanto no segundo dia colheu o equivalente a 2/5 do total de canteiros. Com base nessas informações, responda ao que se pede na próxima página. Letra A. Que fração do total de canteiros ele conseguiu colher os pés de alface nos 2 primeiros dias de colheita? Então, ele quer saber o total dos 2 primeiros dias de colheita. O primeiro dia, ele colheu 1/3 e no segundo dia, ele colheu 2/5. Ele quer saber o total disso daqui. Coloquem um sinalzinho aqui. Veja que os denominadores são diferentes. Faça o MMC. Divide e multiplica, vai achar as frações equivalentes e faz o total no final, ok? Facinho também. Deste total final aqui, ó, quando chegar aqui no final, você vai obter uma fração, certo? Essa fração vai ser necessária para você usar na letra B. Determine a fração do total de canteiros dos quais ele não colheu os pés de alface nesses 2 dias. Então, do total geral, tá? É o meu inteiro, certo? Então, o que corresponde ao meu inteiro? O número 1. Vai fazer a diferença com o resultado da letra A, que é uma fração. Não tem o denominador no 1, vou ter que colocar um denominador, que será o número 1, como já aprendemos também. Coloco o sinalzinho aqui de diferença e vou calcular, achando o mínimo múltiplo comum, dividindo, multiplicando e até achar o final, a diferença, ok? Vamos para número 5. De 2 inteiros e 1/2 de litro de leite de um recipiente, um cientista precisou retirar 1 litro e 1/3 de litros. Calcule quantos litros de água sobraram no recipiente. Aliás, é água e não leite, eu falei errado, tá? É água. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que fazer o que aí, gente? Eu tenho aí 2 números mistos e eu não posso trabalhar dessa forma. Eu tenho que transformar esses números mistos em frações impróprias. Como que eu vou fazer isso? Nós já aprendemos também, vou dar uma relembrada aqui, como que se transforma em fração imprópria novamente, tá? O denominador permanece o mesmo, 2 e 3. Vamos lá, vamos transformar em fração imprópria. 2 vezes 2, que vai dar 4. 4 mais 1, que vai dar 5. 5 meios. E 3 vezes 1, que vai dar 3. 3 mais 1 vai dar 4. Pronto. 5 meios e 4/3. Achei aí. Então, estão aqui as frações impróprias. O que eu vou fazer com essas duas frações impróprias? Eu vou fazer o que ele retirou. Quando o problema me fala que ele retirou, que conta que eu tenho que fazer? Coloco o sinalzinho aqui, faça toda a continha, põe o sinal, faça toda a operação. Quando você chegar lá no final, né, você vai ver que você obteve uma fração imprópria novamente, tá? E como eu estou trabalhando aqui com litros, eu vou dividir essa fração imprópria para números mistos novamente. E vou achar os litros, né, de água correspondentes aí que o problema pede, tá ok?
E na próxima página eu tenho os exercícios propostos. O número 6, que diz o seguinte: uma forma simples de provocar grande transformação em um ambiente é por meio da troca de cores na pintura de uma parede. Pensando nessa ideia, Gabriela resolveu pintar um alto muro de sua casa, trocando a cor branca pela cor azul. No primeiro dia de pintura, conseguiu pintar 3/8 de todo o muro. Mas, no segundo dia, trabalhou menos, pintando 1/6 de todo o muro. Aí vem a pergunta, letra A. Que fração de todo o muro ela pintou nos 2 dias? Então, primeiro vai se calcular os 3/8 e o 1/6 para ver o total desses 2 dias. Lembrando que as frações têm denominadores diferentes. Mais uma vez, você vai trabalhar com o MMC, ok? Vai fazer o total aí primeiro dessas duas frações, 3/8 e 1/6. Na letra B, eu já vou ter lá o resultado total desses 2 dias. Aí, calcule a fração do muro que Gabriela pintou nesses 2 dias. Eu vou pegar o meu inteiro, que é o meu muro, e vou fazer a diferença do que eu achei na letra A. E vou achar o resultado final lá que eu preciso, tá? Lembrando que se eu tenho um inteiro, eu tenho sempre que colocar embaixo o número 1, né? Para eu poder operar, porque ele precisa ter denominador. E na 7, uma costureira pegou um rolo de tecido inteiro e usou 2/3 dele para fazer algumas peças de roupas masculinas. Usou também 1/5 de todo o rolo inicial para fazer roupas femininas. No total de fração de todo o rolo de tecido, essa costureira usou para fazer as peças masculina e feminina. Então, ele quer saber o total aí. Muito simples. Pegue as duas frações, 2/3 e 1/5 e faça o total. Tem denominador diferente, então eu também vou ter que trabalhar com o MMC, tá? Depois que você achar o resultado do total, é só assinalar aí nas questões abaixo, A, B, C, D ou E, tá? Então, por hoje é isso daí, gente. Se precisar, vocês podem até voltar nas outras matérias anteriores, dar uma relembrada, porque tudo que eu falei aqui agora, que eu expliquei, que eu interpretei para vocês, é tudo que a gente já aprendeu até hoje, tá? Então, é só colocar em prática. Então, se ainda houver alguma dúvida, daqui a pouco lá na aula ao vivo, quando a gente estiver fazendo as correções, a gente esclarece, tá bom? Super beijo e até daqui a pouco. Tchau, tchau!